Eu estou aqui pensando, tudo que Deus fez é perfeito, né? Tudo que Deus criou é lindo. A música foi Deus que criou. Portanto, que os irmãos conhecem a história do rei Saul, quando ele estava com o espírito perturbador que o perturbava, e ele entrava em desespero, pânico. O que ele fazia? Mandava chamar Davi com sua harpa para tocar. E ali Saul abriu o coração e recebia o alívio para seu espírito, para sua alma. E como faz bem ao nosso coração, irmãos, esse louvor. Esse é um dos meios que Deus usa para nos abençoar e derramar a bênção sobre nós. As promessas dele sobre nós é quando você o louva. E nós temos que louvar é no momento mais difícil. Porque você louvar a Deus, expressar a Ele o seu amor, a sua adoração a Ele, quando está tudo bem na família, nos familiares, você adora, que é uma beleza. Agora, quando vem a adversidade, em todas as áreas da tua vida, aí tu vai louvar. É aí que nós temos que louvar. É fácil? Não. Nunca foi fácil. Só faz isso o justo. O homem temente a Deus. O homem e a mulher que ama a Deus. O incrédulo, o religioso, entra em pânico, em desespero. O justo não. Ele adora. Um texto que nós conhecemos de cor, né? Abacuque capítulo 3, verso 18, né? E é aí que você tem que adorar. Mas eu quero falar com vocês hoje, em poucas palavras, sobre a diferença entre o ímpio e o justo. Desde a história da humanidade que existiu essas duas classes. O que acredita em Deus e o que não acredita em Deus. Sempre existiu e vai permanecer. Até mesmo sobre a salvação. Porque a Bíblia diz que muitos vão para o inferno. Porque a fé não é de todos. Porque você é salvo por meio do arrependimento e pela fé em Jesus Cristo. E muitos não creem em Jesus Cristo. Vão para o inferno. Então, vamos falar sobre o justo, o ímpio e o justo. O justo e o ímpio. Então, abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 28. Provérbios 28. É um livro fácil de se encontrar, né? É depois do livro dos Salmos, você se depara com o livro de Provérbios. Mas antes vamos orar mais uma vez. Pai, estou feliz, Senhor, porque Tu és a minha esperança, Tu és a minha salvação, Tu és o meu bem maior. Ainda que tudo esteja ao contrário, Pai, eu quero Te adorar. Eu quero expressar ao Senhor do fundo do meu coração a minha adoração. Sei que não é fácil, mas o Teu Espírito Santo que habita no meu coração me dará todas as condições para que eu possa expressar o meu louvor. E assim, Senhor, rasgar o meu coração, chorar diante da Tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, continua, Pai, derramando a Tua unção, nos dando a capacidade para entender o que o Senhor quer falar conosco, a partir do instante que nós adentramos nesse lugar,
Porque esse lugar, Senhor, ele foi separado e consagrado ao Senhor para que nós, que somos o teu povo, que somos justos, possamos nos apresentar diante de ti para oferecer o nosso louvor. Mas também, Senhor, para aprender com a tua palavra. Senhor, nós sabemos e cremos que o Senhor exige de nós a santificação, a obediência à tua palavra, que em momento algum da nossa vida venhamos duvidar e deixar de praticar a tua palavra, porque se assim fizermos, Pai, nós receberemos não bênçãos, mas maldição, porque aquilo que eu semear, eu vou colher. Ó Espírito Santo de Deus, aplica esta palavra no meu coração e no coração da tua igreja, Pai. Continua, Senhor, falando conosco. Como faz bem a minha alma, ao todo o meu ser, te adorar. Eu quero ser sempre um adorador, Senhor, sempre um adorador. Ainda que me custe a minha própria vida, eu quero te adorar. Porque Jesus se entregou por mim, morreu, para que eu tivesse vida e vida eterna. Senhor, tu sabes, se depender de mim, eu nada tenho a dizer. E as minhas palavras não vão mudar a mente e o coração de ninguém. A começar por mim, Senhor. Se eu for incrédulo, a tua palavra não vai mudar o meu coração. Mas eu não sou, Senhor. Eu confessei Jesus Cristo como meu Salvador. E quero viver pela fé. Até o dia que eu for promovido, ou até a volta de Jesus. E eu sei, Pai, eu creio que está próximo, Pai, a tua volta. Porque está se cumprindo a tua palavra a cada instante, a cada milésimo, está acontecendo, se cumprindo o que está escrito na tua palavra, Senhor. E os homens que são incrédulos, ímpios, não entendem o que está acontecendo. Mas nós sabemos, Pai, que somos justos. Nós temos o teu Espírito Santo que habita em nós. Nós temos o Espírito Santo que nos ensina a tua palavra, que nos guia, que é o nosso intercessor, é o nosso consolador. Senhor, que privilégio é te seguir e te servir. Em nome de Jesus eu te peço, fala conosco, Pai. Esta é a minha oração que eu faço e te agradeço neste nome, o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Provérbios 28, de 1 a 15. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus: o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Aleluia. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas o que obedece à lei luta contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas o que busca o Senhor a entende plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro. Quem será bondoso com os pobres? Quem será bondoso com os pobres? Versículo 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou.
mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-te. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Verso 15, e a gente para aqui. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Provérbios significa afirmação. Só para seu conhecimento, provérbio significa afirmação. Como eu falei no domingo passado sobre parábola, Jesus sempre ensinou usando parábolas. E vocês aprenderam o que significa uma parábola. Lembram-se? Isso, Sérgio lembrou. Uma parábola é uma pequena história com exemplos, né, da vida cotidiana, com verdades da vida cotidiana, que considera ensinamentos para a sua vida. Então, provérbios é uma afirmação, frequentemente em linguagem figurada, a respeito de verdades e fatos da vida comum. E Salomão, que escreveu esse livro de provérbios, usou muitos provérbios, muitas afirmações, frequentemente em linguagem figurada, a respeito de verdades e fatos da vida comum. E Jesus, já no Novo Testamento, usou provérbios. Sabiam disso? Em Lucas, capítulo 4, verso 23, ele diz assim, Lucas 4, 23, é claro que vocês me citarão este provérbio, médico, cura a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Aqui está se referindo aos irmãos de Jesus, que não creram em Jesus. Impressionante, irmãos. Os irmãos de Jesus, por parte de Maria, que José não é pai de Jesus, certo? José não é pai de Jesus. O pai de Jesus é Deus. E Maria teve mais irmãos, ou melhor, filhos, que eram filhos de José, do casamento que ambos formaram uma família. Então Jesus usou provérbios, que é uma afirmação, frequentemente em linguagem figurada a respeito de valores e de fatos da vida comum. Quem vive na incredulidade, ou melhor, vamos pegar um pouquinho antes. Em Romanos 15, verso 4, diz que tudo que foi escrito antes foi escrito para nos ensinar. Tudo que está escrito na Bíblia foi escrito para nos ensinar. Inclusive provérbios, que é uma afirmação. Então, vamos aprender com o texto? Primeiro, veja a atitude do ímpio, que está no versículo 1. O ímpio foge, embora ninguém o persiga. O ímpio é covarde. Ele foge. E quando foge, porque é medroso e pratica o mal.
Você pode ver com o ímpio, vamos pegar aqui a figura de um ladrão, que ele é um incrédulo, ele não crê em Deus, ele vai sempre fazer o mal, roubar. E muitas vezes ninguém nem o persegue, ele sai correndo, já viram isso? Pega o ladrão, mas ninguém vai atrás dele. Até uma certa segurança. Então, o ímpio, ele foge. E quando foge, porque é medroso e pratica o mal. Quem vive na incredulidade só colhe desgraça. Pastor, é isso mesmo? Sim, irmãos. Você não conhece um incrédulo, um homem mau, contar vitória. Você conhece? Você conhece? Vamos pegar aqui um exemplo, um ladrão de banco, que rouba bilhões e bilhões. Você vê ele contar vitória? Você conhece algum? É só desgraça, irmãos. É só desgraça. Quem vive na incredulidade só colhe desgraça. Diz no versículo 10 do texto: quem leva o homem direito pelo caminho mau, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. E quantas vezes a gente quer fazer mal para alguém e arma uma arapuca para ele, e quem cai na arapuca? Você mesmo. Você mesmo. Se você planeja fazer o mal para alguém, se prepare, porque você vai cair na mesma armadilha que você preparou para pegar o teu próximo. Então, quem vive na incredulidade só colhe desgraça. É a lei da semeadura. E vou citar um versículo, e eu sempre digo isso com base bíblica, não é as minhas palavras que vai mudar a tua vida, bem como a minha vida, é a palavra de Deus. É a lei da semeadura. Não se deixe enganar de Deus. Ou melhor, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o homem que semear, isso colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7, que eu vou recitar novamente. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Queridos, nós que somos justos, temente a Deus, quantas vezes nós queremos fazer vingança? Ou não? Queremos. Quando alguém pisa no nosso calo, você quer chutar na canela dele. Não é nem pisar no dedinho, você quer chutar na canela. Não é assim? Então, não haja assim. Não haja como incrédulo. Não seja um covarde. Porque o nosso pai chegou nessa situação. Ou melhor, porque o nosso país chegou nessa situação de calamidade pública. Porque estão vivendo esse momento de desespero em todo o segmento da sociedade. Irmãos, os dias são maus. Cada dia que passa, a coisa está ficando difícil. Por quê? A resposta está no texto, no versículo 12, a parte B do versículo, que diz assim: mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem está no poder do nosso país? É um homem temente a Deus? É um ímpio que está governando o nosso Brasil? E está do jeito que está. E vai ficar pior. Vai ficar pior. O verso 15 diz o seguinte: como o leão que ruge, ou o urso feroz, é o ímpio,
que governa o povo necessitado. A cada dia que passa, eles tiram o pouco que você tem. Não é assim? Cada mês que passa, cada ano, eles mudam as leis para tirar os seus benefícios. Ou não é verdade? Eles fazem leis, né? Mudam as leis a cada da noite. Essa semana teve aí uma passeata de um protesto que tiveram 5 milhões e sei quantas assinaturas para que não mude a lei lá no Congresso. Receberam esse e-mail? Eu recebi esse e-mail. Que eles querem mudar a lei. E sempre está acontecendo. Sempre, mudança da lei. Por isso que chegou ao ponto que chegou. Porque o nosso país chegou nessa situação de calamidade pública, porque estamos vivendo em momento de desespero em todo segmento da sociedade. E a resposta está no versículo 12, que eu acabei de ler para mim e para você. Agora veja a atitude do justo, do homem temente a Deus. Ainda está no versículo 1 de Provérbios 28. A parte B diz assim: mas os justos são corajosos, como um leão. Mas os justos são corajosos. Então, querido, você e eu somos justos. Homens e mulheres temente a Deus. Então não podemos ser medrosos não, viu? Tá difícil, tá. É muita violência, é muita crueldade, é muita desonestidade, mas nós não podemos aceitar, irmãos. Nós temos que ser corajosos, reivindicar os nossos direitos. E nós nos calamos. E não podemos, irmãos. O crente, eu tenho ouvido pastores criticando Silas Malafaia, porque é o único que tem coragem de botar a boca no trombone e falar contra essa cambada de ímpio que está aí no poder, ou não? Silas Malafaia detona mesmo, sem medo. E nós, que somos, né, um número muito grande no nosso Brasil, evangélicos, pastores, só batista, irmão, pastores, tem 3.720 pastores batistas. Só batista. 3.720 pastores batistas no Brasil. Quem vai lá? Eu vou? Deixa eu ficar no meu cantinho. Quero nem saber. Medroso. A empresa, o patrão começa a tirar até benefício. E os colegas assim, olha, Antônio, vamos fazer uma greve? Não, eu vou perder meu emprego. Greve não conta comigo. Aí fez o portão da empresa para que ninguém entre. Você quer pular o portão. Ou não quer, não faz isso? Faz. Você quer pular o portão para trabalhar. E seus colegas estão lá parando para fazer greve, para reivindicar o seu direito. Mas você é medroso. E não pode, irmão, ser medroso. O crente é corajoso. O justo é corajoso, mas os justos são corajosos como o leão. Na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O justo não desiste e faz somente o bem, vive em paz e transmite alegria. Aleluia! Irmãos, o crente, o homem justo, ele tem que ser corajoso, transmitir paz, alegria. Às vezes você depara com um crente, até você nem é crente. E aí, meu irmão, como é que você está? Pai, tá tudo difícil, assim, tá riba para todo mundo. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Cara, puxa vida, esse cara é crente e age assim. E depois vem falar que Jesus é bom, que tem todo o poder. Por isso que as coisas não acontecem, porque você é medroso, é um covarde, e não podemos ser medrosos. Volto a repetir, o justo não desiste, ele faz somente o bem, e vive em paz, e transmite alegria. Irmãos,
A pior coisa da vida, você que já é um crente, está com um problema que eu tenho, você tem, e você fala assim, Senhor, me mostra uma saída. Senhor, o que acontece comigo? Usa alguém para falar comigo, Senhor. Aí você se aproxima do irmão, irmãos, olha, eu estou assim, estou com dificuldade. Irmão, procura o seu pastor. Pode falar com o seu pastor. Não é assim? Ah, irmão, eu também estou pior do que você. Você se depara com um crente assim? Tem medo. Não usa a fé no autor da fé. Aí você fala, puxa vida, eu procurei o Sérgio, pega você como exemplo, me permita, né? O Sérgio está pior do que eu. Não, Sérgio é um homem corajoso. É um homem que transmite alegria. Está cheio do Espírito Santo. Vai me contaminar. Vai me motivar. Não é assim? E tem que ser o crente? Sim, tem que ser assim, irmãos. Irmão, vamos comigo. Vamos, nós vamos vencer. Levanta. Vamos embora. Não olha para a direita, né? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Esquece o problema. Vamos crer em Jesus. Ele tem todo o poder. Ele vai te dar vitória. Hoje aqui, irmãos, que louvor abençoado. Que louvor abençoado. Como Deus falou no meu coração e esse louvor. Motivação. Levanta. Eu sou a tua esperança. Eu quero te abençoar. Mas seja corajoso. Não seja tímido. Seja como um leão. O leão é forte, irmão. Portanto, ele é o rei dos animais. É o rei. Ele que comanda. É forte. E é assim que tem que ser o crente em Jesus Cristo. O justo. O Senhor nos a demonstra dizendo: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busca a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, contra o ímpio, contra o medroso, contra o medroso. Irmãos, algo me chama a atenção. Esse texto que eu citei aqui, recitei, é a primeira carta de Pedro, capítulo 3, de versículo de 10 a 12, que vou ler de novo. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busca a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. 1 de Pedro 3, de 10 a 12. E agora eu volto a reafirmar essa frase. Algo me chama a atenção. Ora, se Deus está olhando para os justos e ouvindo as orações, por que às vezes elas não são respondidas? O que está acontecendo com o crente, com o justo, que ele ora tanto, ora tanto, ora tanto, e Deus está em silêncio? Por quê? Se ele fala que ele tem prazer, olha só, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Um texto que você sabe de cor, 2 Crônicas 7,14. Lembram-se? Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus promete isso na sua palavra. Então, o que está acontecendo? Que eu tenho orado tanto por um objetivo, por um projeto que eu tenho, e até agora Deus não respondeu a minha oração. Eu estou enfermo,
há tanto tempo que eu oro, Senhor, me cura. O Senhor pode. E até agora Deus não curou. Vou voltar aqui um pouquinho. A irmã Jaci. Vocês acham que Deus não curou a irmã Jaci? Do câncer? Curou, irmãos. Curou. Eu não tenho dúvida disso. Hoje não tenho nenhuma dúvida que Deus ouviu a oração do seu povo e curou a irmã Jaci. Você duvida disso? Duvida? Eu não duvido. Eu creio que Deus curou a Jaci e foi promovida à mansão celestial. Provérbio significa uma afirmação. Deus afirma, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. No versículo 9 de Provérbio 28, diz o seguinte: se alguém recusar ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis, abomináveis. Queridos, meus irmãos e irmãs, Deus não mudou. Deus não mudou. Deus quer abençoar você e eu todo instante, durante a nossa vida. Agora, por que Ele não responde até agora a minha oração? Por quê? Porque eu não obedeço a sua palavra. Eu estou em pecado. Pastor, é isso? Sim. Quer ver comigo? No profeta Isaías, capítulo 59, diz o seguinte, Isaías 59, versículo 1. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido para que não possa salvar, e os seus ouvidos tão surdos que não possa ouvir. Agora, por que Deus não estende o braço e abençoa? Inova minhas orações? Versículo 2, Isaías 59. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Esse é o motivo porque Deus não respondeu a sua e a minha oração. Porque nós não estamos guardando, praticando a sua palavra e estamos pecando. Pastor, isso é muito duro. É mesmo. É duro. É duro. Mas as suas maldades separam vocês de seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Às vezes, falamos mal um do outro, mentimos um para o outro, e somos infiéis ao Senhor. Quantas vezes eu e você nos pegamos falando mal do irmão? Ou não? Não, pastor, eu não falo mal do meu irmão. Deus conhece teu coração e teus lábios. Deus conhece. Então, quantas vezes eu e você e eu, falamos mal um do outro? Mentimos uns para com os outros. E somos infiéis para com o nosso Deus. Por isso que Deus, até agora, não respondeu a sua oração. Devido à desobediência à sua palavra, e estamos vivendo em pecado. Em pecado, irmãos. É o que nos separa de Deus. Verso 13 diz o seguinte, de Provérbio 28. Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. E quantas vezes, irmãos, nós confessamos a Deus os nossos pecados, mas continuamos pecando. Continuamos na desobediência a Deus.
E Deus não vai atender a nossas orações. Irmãos, Deus é santo. Deus é justo. Deus não compartilha com a mentira, com o jeitinho brasileiro. Olhe, e digo mais, para mim, não adianta eu pedir orações. Irmão Edson, ore por mim, irmão Edson. Sim, a Bíblia fala, orando pelos outros. Mas eu tenho que orar, irmãos. É eu. Pedir perdão para Deus e abandonar o pecado. Irmãos, ore por mim. Irmãos, ore por mim. Irmãos, ore por mim. E não venha orar. Ou não é verdade? Não venha orar nessa quarta-feira aqui, irmãos. Na vigília que teve aqui. Quantos vieram? Mas, irmãos, ore por mim que eu não posso ir, tá bom? Ok, irmãos. Você está estudando? Não, irmão, sabe o que é? Eu não estou bem hoje. Sabe? Esfriou na vigília. Estava frio. Entendeu? Então, Marcílio, vai lá orar por mim. É assim? Que Deus quer de vocês, de mim? Não. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, não é isso? Então, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não adianta, irmãos, barganhar com Deus. Ou você é justo, ou você é um ímpio. Ou você serve a Deus, ou serve o diabo. É duro isso, mas não tem meio termo. É o que diz a palavra. Você não pode servir a dois senhores. Não é isso? Está escrito? Porque você vai amar um e odiar o outro. Então, nós temos que ter uma vida santificada, irmãos. Para que quando eu abrir os meus lábios e falar com Deus, Deus vai ouvir e vai responder. Porque Ele vê o meu coração. Aí está a minha palavra. Está no coração desse homem. Esse homem, ele vigia os seus lábios. Ele põe uma trave. O que disse Davi? Senhor, põe uma trave nos meus lábios. Põe uma trave, Senhor. Porque, irmãos, isso aqui, ó, um perdão, tá? Me perdoe. Isso aqui, irmãos, é terrível. Ou não? É o mesmo tão pequeno no nosso corpo, a gente não consegue domá-la. Não é isso? A língua? Não conseguimos domá-la. Diz a Bíblia que você pega um cavalo bravo e põe lá os freios e ele te obedece. Para lá. Você pega um navio tão grande como pegando o leme, é isso o leme? E você governa o navio, ele te obedece. Mas a língua é um mal infreável. Por isso que Pedro disse, na sua palavra que eu li aqui para mim e para os irmãos, 1 de Pedro, capítulo 3, o versículo de 10 a 12. Olha só, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busca a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Essa semana mesmo, irmãos, alguém me feriu. A minha vontade era de retribuir a altura. A minha vontade era de retribuir a altura. Vou pegar ele. Vou. Eu estou certo. Eu não mereço isso. Vou pegar ele. Ia mesmo. Ia. Cheguei em casa, cansado. Aí eu vou ler a palavra. Quando eu abri 1 de Pedro 3, de 10 a 12. Exatamente essas palavras que vou citar de novo. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarda a sua língua do mal e os seus lábios de falar falsidade.
afaste-se do mal e faça o bem. O que eu queria fazer? O mal. Aí como Deus vai ouvir a minha oração e responder? Se eu estou praticando o mal, se eu estou pecando. Porque quando eu peco contra o meu próximo, eu peco contra quem? Contra Deus. Contra Deus. Então, percebem a diferença do justo e do ímpio? E do ímpio e o justo? O ímpio é medroso, foge, pratica o mal constantemente, querendo o tempo todo levar vantagem. E leva. E leva. O patrão. Está difícil? De modo geral. Mas cada dia os patrões ficam mais ricos. Ou não? Ficam. Porque ele começa a ter algo que você tem. Tira a cesta básica, tira plano de saúde, tira a hora extra, põe banco de hora extra, e você é mais pobre, ele é mais rico. É assim um ímpio. E finalmente, irmãos, para que Deus ouça a minha e a sua oração, nós temos que guardar a lei do Senhor, como está no versículo 9 de Provérbios 28. Se alguém recusar ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis, abomináveis. Seja obediente, irmãos, a este livro. Como é difícil, irmãos. Como é difícil no século 21 nós praticarmos o que a Bíblia ensina. Para mim é muito difícil. Para você é fácil? Para mim é difícil. Mas nós acabamos de cantar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você quer viver essa palavra, não tem demônio do inferno, não tem capeta, chifrudo, rabudo, perdão aqui, será que o Cícera dá, né, a caricatura desse bicho nojento, fedorento, que é o diabo? Ele não vai impedir que você leia essa palavra, mas você tem que se disciplinar. Disciplina, meu irmão, porque se não tiver disciplina, hoje você pegou na Bíblia e leu aqui vários momentos, mas chega segunda-feira, você não pega na Bíblia. Terça-feira, você não pega na Bíblia. Quarta-feira, se vier para consideração, você pega na Bíblia e traz. Quinta-feira, você não pega na Bíblia. Sexta-feira, você não pega na Bíblia. Sábado, culto dos jovens, eu trago a Bíblia. Quando eu trago. Domingo, aí sim eu pego a Bíblia e... Aí você está praticando a palavra? Está praticando? Não está, irmãos. Não vive a palavra. Não guarda a lei do Senhor. E se você não guardar, não tem como Deus ouvir e responder às suas orações. Não tem como, irmãos. Se eu estou em pecado, Deus ouve, mas Ele não responde. São impedidas, como disse Pedro na sua primeira carta, né? Capítulo 3, versículo 7. É isso, 1 Pedro? Alguém que é bom de Bíblia aí? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, não falha a memória? Lá diz que a minha e a sua oração serão impedidas se nós estivermos brigados com a esposa. Imagina como aquele cara que eu não vou com a cara dele, né? Aquele sujeito, não vou com a cara dele. Que cara nojento. Eu odeio esse homem. É 1 de Pedro 3,7? Alguém achou aí? É isso? Está vendo? Adianta orar, irmãos. Se você está bicudo com teu irmão, com tua esposa, esqueça. Ore. Mas Deus não vai o responder. Não está escrito aí? É eu que estou dizendo? É Deus. Ele não responde. Aí você, irmão, ore por mim. Renilson, ore por mim, Renilson. Essa semana aconteceu aqui um fato que eu falei assim, gente, como eu sou incrédulo. Vê um casal aqui,
essa semana aqui. Ele disse, pastor, falou no meu ouvido, olha, eu preciso fazer uma entrevista amanhã. Ore por mim, mas faça uma campanha de oração. Aí olha a minha incredulidade. Isso foi na quarta-feira. Quem estava aqui pregando na quarta-feira, lembram-se? Você que veio do culto de oração quarta-feira? Quem estava aqui pregando? Rei Nilson. Aí eu estava bem aqui sentadinho, olha, nessa cadeira aqui. E a pessoa sentou aqui do meu lado. Aí eu disse, tá bom, meu, eu vou orar por você, mas aquele homem ali, ó, ele vai para o monte orar. Olha a minha incredulidade, irmão. Tá bom, eu vou orar por você, mas aquele homem ali, olha, ele vai para o monte. Está cheio de poder. Deus ouve a oração do rei Nilson. Mas se ele estiver em pecado, irmão, não adianta ir para monte. Não adianta subir o monte, mais alto que o monte que chamou o mais alto do mundo. Everest. Pode subir lá o Everest. Vai lá e no topo lá. Mas se está em pecado, é perder de tempo. É perder tempo. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, irá teu pai que te ouvirá em secreto, te responderá. Mas para isso tem que estar com a palavra no coração, praticando a palavra. E eu quero encerrar dizendo um texto de Tiago, recitando para mim e para você, Tiago, capítulo 1, de 22 a 25, que diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha aqui o segredo. Para que Deus responda a sua oração, é você praticar a palavra. Guardar a lei do Senhor no coração. Porque muitas vezes, irmão, não adianta palavras bonitas. Eu estou de olho aqui no relógio, sumiu, né? Foi sequestrado o relógio aqui, irmão Nivaldo? Eu conheço um irmão que ele tem uma boa gramática, e o meu ex-pastor, infelizmente, só pedia para ele orar nos cultos. Irmão, não leva a Deus em oração. Todo culto, irmão, nos leva a Deus em oração. Caramba, só esse irmão que ora? Eu questionei o pastor um dia, pastor, mas por que só o irmão? Olha só o que ele disse para mim, tu é nordestino, rapaz. Jogou no saco do lixo assim, botou no saco do lixo e jogou fora para o lixeiro levar embora. Tu é nordestino. Portanto, que eu estava pregando, eu disse, irmãos, Moisés é um homem de Deus, Moisés. Irmãos, eu sei que você vai trabalhar amanhã. Esse tu é nordestino, rapaz, esse irmão aí, ele tem 3 faculdades. E tinha mesmo, 3 faculdades. Aí eu pergunto, se ele estiver em pecado, Deus vai ver aquela oração bonita? Nananina, não passa do teto, Deus não ouve. É melhor, Senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, mas tu sabe, Senhor. Tu sabe. Senhor, eu não sei o falar direito, mas o teu Espírito Santo que habita no meu coração é que vai consertar essas palavras que saem do meu coração, vem do coração e saem dos meus lábios. Aí sim, o teu Espírito Santo vai levar até a tua presença, e assim Deus ouvirá e responderá. Não adianta, irmão, ser religioso, falar bonito e viver em pecado, que Deus não vai ouvir nem a sua, nem a minha oração. Pode clamar, pode sapatear, pode profetizar, pode falar em língua, chupa barahau, pega a vassoura e anda, não é assim? Que Deus não vai ouvir tua oração se tu não estiver de acordo com a sua palavra. Que Deus nessa noite nos ademoeste
a praticarmos a sua palavra, para que então você e eu possamos ser homens e mulheres vitoriosos, corajosos.